Leitura do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 6 a 9 e 19 a 28. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: "Eu não sou o Messias." Eles tornaram a perguntar: "Então quem é você? Você é Elias?" "Não, eu não sou", respondeu João. "Você é o profeta que estamos esperando?" "Não", respondeu ele. Aí eles disseram a João: "Diga quem é você, para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo?" João respondeu, citando o profeta Isaías: "Eu sou aquele que grita assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar." Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: "Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza?" João respondeu: "Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele." Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Quem já teve a oportunidade de ler os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, vai perceber uma grande semelhança entre eles. Começam mais ou menos da mesma forma, uns mais detalhados, outros menos, mas sempre apresentando toda a preparação, a expectativa da chegada do Messias, a narração dos eventos que aconteceram em torno do nascimento de Jesus, a viagem para Belém, o fato de não terem onde ficarem até o nascimento de Jesus numa manjedoura. Mas quando você vai para o Evangelho de João, você vai perceber que as coisas são contadas de outra forma, completamente diferente dos 3 primeiros evangelhos. Você abre o Evangelho de João e logo no primeiro capítulo não se fala nada a respeito de genealogia, nem de como as coisas aconteceram, nem da viagem para Belém, para o nascimento de Jesus, não tem anúncio de anjo, não tem nada. O Evangelho de João já começa de uma maneira objetiva. No princípio era a palavra, o Logos, o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E logo você percebe que a maneira de apresentar e a maneira de descrever a vida de Jesus é completamente diferente daquela que você encontra nos outros 3 evangelhos. Isso também vai acontecer quando João Batista é apresentado. No texto que nós acabamos de ler, há referência a João Batista e a sua atuação logo no início, logo no primeiro capítulo do Evangelho de João. A atuação de João Batista tinha dado origem em Israel a uma série de esperanças messiânicas. Você pode perceber isso porque ele formou em torno dele mesmo uma comunidade de seguidores. E obviamente as pessoas poderiam olhar para aquilo e pensar: será que João é o Messias que nós estamos esperando? Será que é ele quem vai inaugurar o reino de Deus?
E quando você olha para o Evangelho de João, vai descobrir, de maneira diferente dos outros evangelhos, que a pregação de João Batista era uma pregação destemida. Ele fazia o batismo do arrependimento, tinha um estilo profético todo peculiar e parecia que tudo o credenciava para ser o Salvador do povo. Mas, diferente do que acontece nos outros evangelhos, aqui João é destacado como uma testemunha. E essa palavra é muito importante nesse primeiro capítulo. O próprio João vai identificar a si mesmo como alguém que prega no deserto, como aparece nos outros evangelhos. Mas aqui ele é identificado como sendo a testemunha. Não aparece aqui o juízo pregado por João, não se fala a respeito do seu modo de vida frugal, nada disso é descrito aqui. Tudo tem um único objetivo: enfocar e revelar quem é de fato o verdadeiro Salvador. E nós temos então essa grande diferença entre o que você encontra na narrativa dos outros evangelhos e na de João. Aqui tudo está focado na revelação de quem é o Salvador, que vai ser depois apresentado na sequência do próprio Evangelho de João, como sendo o Cordeiro de Deus, aquele que vai tirar o pecado do mundo. Se você acompanhou a leitura, deve ter percebido que a primeira parte, do versículo 6 até o versículo 9, João fala que veio para dar testemunho da luz. A sua tarefa é despertar a fé, mas ele mesmo não é a luz. Ele diz que dá testemunho da luz, mas ele não é a luz. Depois, lá no versículo 15, você vai encontrar o testemunho de João, dizendo que o conteúdo que ele está ali para representar é o verbo que se fez carne, aquela mesma palavra que aparece no primeiro versículo, o Logos encarnado. E aí então, dos versículos 19 até o 28, que nós lemos juntos aqui, você vai encontrar o questionamento das pessoas religiosas em relação a João. No começo são delegados e sacerdotes, dos sacerdotes e levitas, e depois alguns que estavam ligados aos fariseus. E aqui nós vamos destacar aquilo que é importante para nós quando estamos no terceiro domingo do Advento e estamos celebrando há uma semana, aguardando o nascimento, a celebração do nascimento de Jesus. A primeira coisa importante a entendermos nesse texto é que esse texto traz um tipo de tentação de João. Você conhece muito bem o texto da tentação de Jesus, você vai encontrar isso lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, quando Jesus é levado para o deserto e lá é tentado. Mas aqui nesse texto, nós vamos encontrar um tipo de tentação, não de Jesus, mas de João Batista. Ou seja, da mesma maneira que os outros evangelhos informam a tentação de Jesus, aqui João Batista é que é tentado. Essa é a história da sua tentação. E a tentação consiste em João se autopromover e se condecorar com um título honroso. Veja que o texto fala que as autoridades perguntam para ele: você é o Cristo? E ele diz assim: não sou. Você é Elias? E ele diz: não sou. Ele tinha tudo nas suas mãos para adotar para si algum tipo de título, algum tipo de visibilidade diante do povo. Ele já era bem considerado, as pessoas ouviam a sua pregação, muita gente ia ouvi-lo no deserto e ele batizava muita gente. Ele poderia dizer: olha, chegou a minha hora de 15 minutos de fama, como nós aprendemos na nossa cultura recente aqui no Ocidente.
Mas João não entra nessa tentação, ele não aceita nenhum dos títulos que são dados a ele. Ele rejeita os títulos e se contenta com o papel de uma voz que clama no deserto. Como testemunha, que é a palavra-chave desse capítulo, ele deixa claro que ele apenas reflete a luz e nada mais do que isso. Ele não é a luz. E o que é que nós podemos aprender dessas afirmações de João? Uma vez que a igreja também é chamada a ser testemunha. Você se lembra quando Jesus se encontra com seus discípulos, logo depois da sua ressurreição? Isso está lá no capítulo 1 do livro de Atos. Quando ele se encontra com os seus discípulos, ele diz assim: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Nós, como igreja, as comunidades de fé do nosso tempo, também são chamadas a ser testemunha de Cristo. Mas então quais seriam as afirmações de João que nos ensinam algo? O que é que nós podemos aprender com a atitude de João neste texto? Primeiro detalhe importante a percebermos é que, como testemunha, tanto João quanto a igreja não são capazes de salvar. A testemunha não salva. A testemunha aponta para aquele que é o Salvador, mas não é capaz de salvar ninguém. Ele resiste à tentação de ser um sucesso religioso, assim como acontece no nosso tempo também. Há muita gente hoje que se apresenta como, duas aspas bem grandes, Messias, mas não são. Há muita gente hoje que se apresenta como sendo um tipo de canal especial da revelação de Deus, como se Deus precisasse de mais alguém para revelar aquilo que é necessário para a salvação das pessoas. E nós aprendemos com João que ele, sendo testemunha, não era capaz de salvar. O mesmo pode ser dito da igreja, que é chamada a ser testemunha. A igreja não é capaz de salvar absolutamente ninguém. O fato da pessoa estar na igreja, o fato da pessoa frequentar a igreja, faz dela alguém que se reúne com outros para adorar a Deus. Mas a igreja, a participação na igreja, a testemunha que é a igreja, é incapaz de salvar quem quer que seja, assim como também são incapazes de salvar os messias atuais, sejam eles religiosos ou políticos. Mas uma segunda coisa que nós podemos aprender com João nesse texto é que ele, como testemunha, encaminha as pessoas para o verdadeiro Salvador, que é Cristo. Ele sabe que não é capaz de salvar, mas ele sabe também que ele aponta para a luz. Ele não é capaz de salvar, mas ele pode indicar o caminho. E aqui nós temos uma ideia muito importante e que está na própria base desse texto. Quando ele aponta para a luz, que é Jesus, ele está encaminhando as pessoas à verdadeira salvação. Como ele faz isso? Pela sua maneira de ser. Palavra e ação andando juntas. A pregação de João, o seu batismo, a sua vida no deserto, tudo apontava para o seu testemunho. E aqui nós podemos aprender com ele, porque quando nós pensamos na nossa igreja, nas nossas comunidades de fé hoje, nós vamos descobrir que muita coisa que a gente faz na igreja e muitas das coisas que nós praticamos na nossa vida estão muito longe de apontar para aquele que é o verdadeiro Salvador.
E eu me refiro aqui aos deslizes que todos nós cometemos, e muitas vezes as pessoas olham e dizem: ué, mas ele não diz que é um seguidor de Jesus? Eu me lembro, alguns anos atrás, uma pessoa que era líder de uma igreja que eu era pastor, nessa época eu era pastor auxiliar, tinha um pastor titular e eu era o pastor auxiliar da igreja, e uma pessoa que eu conhecia disse: escuta, fulano é lá da sua igreja? Eu disse: é. E o que ele faz lá? Ah, ele é presbítero. Ah, ele é presbítero daquela igreja? É. Mas olha, eu conheço ele fora da igreja, e ele faz isso e aquilo tal, e eu não podia dizer nada, porque era verdade. A vida daquele líder apontava não para Jesus, não para o fato dele seguir a Jesus, mas para outro tipo de compromisso. E nós aprendemos aqui com João, a nossa maneira de viver como comunidade de fé, assim como João fazia, deve apontar para a verdadeira luz, para aquele que é o verdadeiro Salvador. A salvação é obra de Deus, não das testemunhas. E a gente poderia então dizer: ah, mas essa é uma posição muito cômoda para a igreja, porque se é Deus quem salva e não é a igreja, então nós não temos compromisso. Pelo contrário, nós somos chamados a dar testemunho dessa luz. Por isso que Jesus, a certa altura no seu ministério, diz: ninguém pega a luz e coloca embaixo do banco, mas em cima. Por quê? Porque ela vai clarear e iluminar tudo. Essa é a atitude que se espera de quem está comprometido com o seguimento de Jesus. Ser sal do mundo, luz, sal da terra, luz do mundo, como o próprio Jesus fez. Portanto, o testemunho que se dá por palavra e ação é que demonstra se de fato nós estamos seguindo a Jesus Cristo. João Batista indica a Jesus Cristo como fonte da salvação. Nele, em Jesus, o Verbo de Deus se faz ouvir, a luz do mundo vem brilhar, o amor de Deus vem socorrer. E aí nós vamos descobrir que quando ele é questionado sobre quem ele é e sobre o porquê que ele batiza, ele vai dizer inicialmente: eu não sou, e depois os outros vão dizer: ele não é, mas nós sabemos quem é Jesus, o verdadeiro Salvador. Eu disse, a certa altura da nossa meditação, que essa é a tentação de João, mas nós temos que reconhecer que ela também é a nossa, a tentação da comunidade de fé. Nosso mundo de hoje também está cheio dos tais salvadores da pátria, de gurus, de donos da verdade, de médiuns, de supostas encarnações da divindade, de pessoas que se consideram um tipo de canal especial do Espírito Santo, gente que pensa que está acima do nível dos demais. Não se iluda. Isso não existe. Não há ninguém em tempo nenhum, nem nos dias atuais, nem no passado, que seja especial a ponto de ser mais espiritual do que os outros. Só há dois tipos de pessoas que a Escritura nos mostra: Jesus Cristo, Verbo encarnado, Salvador da humanidade, e todos os outros, entre os quais nós estamos incluídos. Nós dependemos dele. Ele é a luz, ele é a salvação. Nós somos chamados a dar testemunho dele. Estamos a uma semana de comemorar o nascimento de Jesus. É a esse Jesus que nós devemos testemunhar onde quer que estejamos. É a esse Jesus que devemos apontar quando as pessoas precisam da verdadeira mensagem de salvação. Que seja essa a atitude da nossa comunidade de fé, e que nós possamos, como fez João Batista, ser como uma voz que clama no deserto dos nossos dias. É Jesus, aquele que é o Salvador da humanidade. Que Deus nos abençoe. Amém.